Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. E hoje, como prometido, estou eu aqui para mais um vídeo de português. Hoje terminando o nosso conteúdo e a apostila 3. Chegamos no último capítulo, certo? Então, a prof vai colocar a apostila para nós terminarmos, né, a apostila 3 e vamos ver daqui mais um tempinho, já começamos a 4. Então, vamos lá. Apostila de português, lá na página 63, a prof vai colocar aqui. Vamos lá. Concordância verbal e os casos especiais. Bom, a prof já explicou lá no nosso início do ano que os verbos precisam concordar com o sujeito, certo? O sujeito pode ser ele, ela, nós, eles, vocês, certo? O verbo precisa concordar. Eu não posso esquecer que eu tenho as 3 conjugações, que é a primeira conjugação terminada em ar, a segunda conjugação terminada em er e a terceira conjugação terminada em ir. E lembrando que os verbos, eles flexionam. O que é flexionam mesmo? Eles mudam. Eles mudam conforme o sujeito pede, certo? Então, eu não posso falar assim, ela ler o livro, né? Daí ela seria índio cara pálida. Não, ela leu o livro, ou ela lê. O verbo tem que concordar. Com quem? Com o sujeito, certo? Então, está ali, ó, o exemplo. Eu tenho um vlog. Nós temos um vlog. Olha lá o verbo, ó. Ele muda para ele concordar com o sujeito, certo? Só que assim, gente, há alguns casos bem especiais nessa concordância do verbo, certo? Que costumam gerar muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas na hora de escrever aquele verbo por causa desses casos especiais. Então, vamos vê-los a seguir. Olha lá. Verbo haver, com sentido de existir. Por que com sentido de existir? Porque o verbo haver com o sentido de existir. Porque eu posso muito bem trocar aqui, ó, havia 10 vlogs sobre gibis do Batman. Por que o sentido de existir? Porque eu posso trocar o havia por existiam. Existiam. Então, o haver com o sentido de existir é isso. Quando eu troco a palavra havia, houve, haverá, há por existe, existia, existiu, certo? Então, eu faço essa troca. Eu poderia colocar aqui, existiam? Poderia, certo? Mas eu troco e coloco havia. Então, eu tenho que cuidar nisso. Por isso que é o verbo haver no sentido de existir. Porque eu troco o havia por existia. Houve por existiu. Ou existem. Haverá por existirá. Eu posso trocar. Por isso que ele é com sentido de existir. Certo? Outra regrinha. O verbo haver, ele é usado sempre na terceira pessoa do singular. Certo? Ele, ela. É sempre usado na terceira pessoa do singular. Certo? Então tá lá, ó. Havia 10 vlogs sobre gibis do Batman. Não se usam haviam. Não se usam haviam. Por quê? Porque o havia está na terceira pessoa do singular. Ela havia. Ele havia. Se eu coloco haviam, ficam eles e elas. Terceira pessoa do plural. Então, não se usam haviam. Prestem atenção na terceira pessoa do singular, hein, gente? Certo? Então, estão aqui, ó.
Houve vários comentários sobre, sobre a Capitã Marvel. Não se usa houveram, porque tá falando aqui, ó, da Capitã Marvel. A Capitã Marvel é ela. Se eu colocar houveram, vão ficar eles e elas, certo? Então, não existe terceira pessoa do plural para esses verbos, certo? Haverá muitos likes nesse vídeo. Então, não se usa haverão muitos likes, certo? Porque terceira pessoa do singular, certo? Sempre na terceira pessoa do singular. Outra coisa, verbo fazer. Para falar de tempo, por exemplo, há quantos dias, os meses, anos. Quando eu estou falando de tempo, certo? Eu tenho que pensar, eu uso o verbo fazer. Aonde? Na terceira pessoa também. Então, olha lá, faz 3 dias. Olha aqui, ó, 3 dias, tempo. Então, eu uso faz, certo? E outra, o verbo fazer, ele é impessoal. O que é impessoal? Não se tem o sujeito não aparece. Mas eu sei que tem, certo? Faz 3 dias. Faz 3 dias, quer dizer, do quê? Não grava nada. Ele não grava nada. Quem que não grava nada? Ele. Certo? Então, é isso que eu tenho que lembrar. Terceira pessoa do singular. Certo? Então, eu coloco, faz 3 dias que não gravo nada para o meu vlog. Não se usa fazem. Porque fazem 3 dias que eles... Ó lá, já mudou para terceira pessoa do plural. Então, eu uso faz, porque eu tenho que lembrar do quê? Sempre na terceira pessoa do singular. Fazia 2 anos, olha lá o tempo de novo, ó, 2 anos. Fazia 2 anos que acompanhava aquele canal de vídeos. Não se usam faziam. Faziam 2 anos. Não se usa por causa do quê? Terceira pessoa do singular. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês peguem a marca-texto e marquem aqui, ó. Deixa a prof riscar aqui, que é melhor. Ó, aqui e aqui. Então, marquem aqui e aqui embaixo. Marquem aqui também. Certo? Marquem aqui, porque isso tudo é importante para uma prova, certo? Então, vamos lá. A prof vai fazer aqui com vocês, tá? São lá 5 exercícios. A prof vai fazer o primeiro com vocês, para vocês entenderem um pouquinho melhor, e os outros vocês vão fazer, de tarefa de casa, certo? Então, olha só. Analise as frases a seguir e verifique se a concordância verbal está de acordo com a regra dos casos especiais. Marque A para uso adequado e I para inadequado. Então, vamos lá na primeira. Haverá 2 grandes lançamentos de quadrinhos no próximo mês. Então, haverá lançamento do quê? Dos quadrinhos. Quem são os quadrinhos? O lançamento de quadrinhos. É do lançamento de quadrinhos. Então, o quadrinhos é ele. Então, o haverá está certo. Deixa eu colocar em letra maiúscula. Então, está adequado esse haverá. Certo? E outro, porque tem tempo aqui, ó. 2. Sempre na terceira pessoa, certo? Do singular. O 3. Fazem 6 meses que publiquei meu primeiro vídeo. Gente, 6 meses, olha aqui, ó. 6 meses. A gente se escreve fazem? Não. A gente escreve faz. Então, esse é inadequado. Embaixo, fazia 2 dias que não ganhava nenhum like. Olha lá, 2 dias, olha dias aqui transcorrido. Quem que não ganhava? Ele ou ela. Então, o fazia está adequado. Terceira pessoa do singular. O outro, houveram dias em que passamos a tarde toda vendo vídeos. Olha lá, dias, já diz aqui, tempo, em que passamos, quem que passamos? Nós está na terceira pessoa do singular? Não. Então, o houveram está inadequado. Tinha que ser houve. E o último, haviam 2 novos episódios
para comentar. Quem que comentavam? Eles. Haviam está certo? Ou 2 aqui de novo de tempo. O haviam está certo? Não, deveria ser havia, no singular, certo? Então, a prof já fez esse para vocês verem, é um exemplo, certo? Então, a partir do 2, é tarefa de casa, tá? É do 2 até o 4. Precisamos treinar isso para ver se todo mundo entendeu. Certo, gente? Então, agora a prof vai pôr um videozinho para vocês assistirem, entenderem um pouquinho melhor sobre essa questão do fazer e do haver em tempo de existir, né? Em sentido de existir, para vocês verem um pouquinho. E aí a prof vai colocar esse link no Quemático para vocês assistirem, certo? Então eu vou colocar lá, deixa a prof tirar minha imagem e o meu som, porque fica muito melhor para vocês entenderem. Professora Alda, hoje vamos aprender concordância verbal. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Na regra geral, o verbo concordará com o sujeito, em número e pessoa. Exemplo, o rapaz canta bem. O rapaz é o sujeito, na terceira pessoa do singular. O verbo também deverá estar na terceira pessoa do singular. Portanto, é importante conhecer a conjugação dos verbos. Tem vídeo sobre verbos no canal. Outro exemplo. Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva é o mesmo que elas, terceira pessoa do plural. E o verbo concorda na terceira pessoa do plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Casos especiais. Quando temos os termos parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguido de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, a maioria das pessoas sabe ou sabem disso. A maioria é singular e concorda com sabe. A maioria sabe disso. Pessoas está no plural e concorda no plural. A maioria das pessoas sabem disso. Sabem, no caso, está concordando com pessoas. Com os termos cerca de, menos de, perto de, mais de, seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação e mais de um aluno terminou a prova. No exemplo A, temos o numeral 1.000 e a seguir o substantivo pessoas. Nesse caso, o verbo concorda com o substantivo. Pessoas participaram. Pessoas é o substantivo, está no plural. Participaram, o verbo também deverá concordar no plural. Na letra B, mais de um aluno terminou a prova. Temos o numeral 1 seguido do substantivo aluno. Então, o verbo concorda com o substantivo. Aluno está no singular, o verbo fica no singular. Quando temos porcentagem seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. O substantivo é orçamento, está no singular. O verbo também virá no singular. O orçamento deve. Os verbos impessoais são usados na terceira pessoa do singular. Exemplo, haver, no sentido de existir. Há alunos na sala. E fazer, indicando o tempo. Faz 10 anos que não a vejo. Não utilizamos fazem 10 anos. É faz, na terceira pessoa do singular. Olá, você está no canal. Então, gente,
Esse foi mais um videozinho para vocês entenderem um pouquinho. A prof vai colocar lá no link do Que Mágico esse link e mais um outro só sobre fazer e haver, para vocês entenderem bem isso, certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar. A prof na próxima aula vai corrigir essa atividade, certo? Não vou passar ficha de atividade hoje, porque eu quero que vocês treinem um pouquinho. Isso, certo? Se tiver dúvida, olha lá nas regrinhas da apostila, certo? Que aí a gente tira também nas nossas interações online, certo? Então era isso. Se cuidem, beijos para vocês e até o nosso próximo vídeo.